Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com a igreja o meu devocional dessa semana, que mexeu muito no meu coração e fala sobre Paulo também. Está em Atos 14, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Até aqui. O que mexeu muito comigo nessa semana, nesse devocional, lendo essa passagem Lucas escreve, para seu amigo Teófilo, e ele relata o nascimento da igreja primitiva. E ali ele está relatando para Teófilo como que nasceu a igreja primitiva, e ele conta essa história de Paulo. Paulo estava crescendo já para expandir a palavra de Deus a muitas nações. E essa era a primeira viagem dele. E na palavra de Deus fala que a multidão apedrejou. E ele estava quase morto. E eu até anotei, que mexeu muito comigo, o apedrejamento lá não era como com pedrinhas pequenas, né? O apedrejamento naquela época era com rochas grandes. E miravam realmente na cabeça. Qual é a pedra que ataca nossas vidas hoje? O desemprego, a solidão, a enfermidade, crises, filhos, ministério, desânimo, etc. Muitas pedras é atacada na nossa cabeça. Mas Paulo se levantou. Ele deveria estar muito machucado, porque ele foi dado como morto. Mas ele se levantou e falou: preciso levantar. Mas o mais lindo disso, que nós devemos nos levantar quando vem as pedradas nas nossas vidas, o mais lindo de tudo isso foi que ele se levantou e olhando, eu fui lá olhar no mapa, e ele poderia seguir para a cidade seguinte, que era Tarso, a cidade dele. Mas aqui na palavra fala que ele voltou. Ele voltou para onde ele foi apedrejado, ele voltou para confirmar: estou bem, estou vivo, permaneçam na fé. O importante é entrar no reino de Deus. E eu fiquei pensando, é isso que nós devemos fazer. Nós somos apedrejados espiritualmente, porque há batalhas espirituais. Não devemos menosprezar as batalhas espirituais, porque as pedradas vêm nas batalhas espirituais, mas devemos nos levantar a cabeça e fazer como Paulo, ir para frente, pregar o evangelho, levantar a cabeça, e se for preciso voltar para onde era o confronto. Eu até lembrei do pastor Carter Conlon, até coloquei aqui na queda das Torres Gêmeas. Ele pregou numa ministração dele que tocou muito ao coração, que ele falou que os bombeiros, naquele dia que as torres estavam caindo, e os bombeiros corriam para o confronto, corriam para onde as torres estavam caindo e falavam para as pessoas: corram por suas vidas, só que eles estavam correndo para as Torres Gêmeas, onde estavam caindo. E eu pensei, é verdade, a gente tem que correr para o confronto. O confronto é a gente pregar a palavra de Deus. Deus está conosco, mas há batalhas espirituais.
Há batalhas que vai confrontar, mas vamos correr como os bombeiros, que todo dia eu trabalho lá no Santa Cruz e eu passo na frente do bombeiro. E 7h30 da manhã, tá todos eles lá na frente da bandeira, falando lá o juramento deles, e eu paro, penso, eles estão jurando. Então, naquele momento, aqueles bombeiros, eles estavam fazendo o que era para ser feito. Muitos foram mortos nesse confronto, né? E devemos fazer isso. Devemos, através da palavra, através do que foi lido, a gente levar cuidado, sim, mas nos levantar. Nos levantar. E se for preciso voltar atrás, dar um passinho para trás para ir mais para frente. E eu anotei, a grande derrota do cristão perseguido não é a tijolada. A tijolada leva para a glória. A grande derrota é quando o ódio que o ataca o converte. Essa é a derrota. A grande derrota de Paulo não era entrar na cidade e ser apedrejado de novo. A grande derrota aconteceria se ele levantasse em vingança com as mesmas armas de ódio que o agrediu. Ele seria um convertido a Satanás. Mas ele não fez isso. Ele foi convertido pelo amor de Cristo. E ele levou a palavra, ele foi para a primeira viagem, segunda viagem, o pastor Euclides falou agora de Filipenses, e aqui estamos nós, porque ele pegou a palavra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.